Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente, né? Eu estava ainda há pouco, né, terminando de lavar a louça e eu não sei vocês, né, mas o Senhor, ele tem uma forma bem diferente de falar comigo, sabe? Geralmente, quando eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, se eu tô lavando a roupa ou estendendo, se eu tô lavando o banheiro ou passando um pano, às vezes quando eu tô na pia, né? E hoje foi quando eu estava na pia, né? O Senhor trouxe uma palavra muito forte ao meu coração e falou sobre quando o dia mal chega nas nossas vidas, né? Qual é a decisão que a gente toma, né? Como é que a gente se posiciona diante do dia mal? E como eu falei, o vídeo de hoje é um pouco diferente, é uma mensagem ao seu coração. E é assim, gente, esse canal, ele tem um propósito não só de inspirar mulheres. Gente, se vocês escutar um barulho, desconsiderem, porque hoje tá um vento forte mesmo, tá? Então pode ser que vocês escutem um barulho aí, então considera que é o vento que tá bem forte lá fora. E aí, como eu falei, gente, esse canal, ele não só tem um intuito, né, de inspirar mulheres a cuidarem do seu lar, cuidar da sua família, mas ele também tem o intuito de falar o coração de cada uma das pessoas que assistem. E eu sempre falo para Deus, né, porque foi Ele que colocou isso no meu coração, né, de estar gravando o meu dia, de estar gravando a minha rotina. E esse canal não é só meu, mas primeiramente é de Deus. Então, o Senhor colocou em meu coração, né, para que eu deixasse essa mensagem, né, para sua vida. E assim eu vou estar fazendo, né, gente? Vou estar obedecendo. E como eu falei para vocês, eu estava na pia, terminando de lavar a louça. E aí o Senhor falou muito forte comigo a respeito dessa palavra, né? E eu vou estar deixando aqui para vocês em Esther, né, uma palavra bem conhecida, Esther capítulo 4, o versículo 15, que diz assim: Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nós somos especialistas em querer, né, fugir quando o dia mal chega. A Bíblia vai dizer que chegou um momento na vida de Elias. Elias era um homem cheio de Deus, um profeta usado pelo Senhor. Mas chegou um certo momento que Elias, ele recebe a informação de que Jezabel iria matá-lo, né? De que Jezabel queria tirar a sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que imediatamente Elias, ele foge, né? Então, quando o dia mau chegou na vida de Elias, ele fugiu. A reação de Elias, por ser um homem de Deus, por ser um homem, né, que provou da grandeza do Senhor e viu, né, a glória de Deus descer, foi fugir, foi se esconder, né? Elias, ele teve medo, Elias, ele temeu. Talvez por algum momento Elias esqueceu, né, do Deus que ele servia. Talvez ele esqueceu o poder que o Senhor tinha para parar a Jezabel, né, para não deixar com que ela o tocasse. E a Bíblia vai dizer que Elias foge, Elias se esconde, né? Elias vai para o deserto, mas ali o Senhor aparece para Elias, né? Fortalece Elias, dá pão, dá água e diz: olha, Elias, se levanta, né? Se levanta porque ainda eu conto contigo, né? Quem foi que te chamou? Fui eu, foi o Senhor quem chamou você. Levanta-te, Elias. Levanta porque grande ainda é a caminhada. Ou seja, Deus estava querendo dizer para Elias: olha, não importa o que foi que Jezabel disse. O que importa é o que eu ainda tenho contigo, né? Não importa qual foi o decreto que ela levantou sobre você, se foi decreto de morte ou não. O que importa é o que eu tenho ao teu respeito. É o que eu falei que vou fazer ainda com você nessa terra. E a palavra que a gente leu fala totalmente ao contrário, né? Assim, a palavra que nós lemos agora sobre Esther, né? A gente vai ver um cenário totalmente diferente. Era um cenário
de morte também, né? Assim como foi na vida de Elias. A Bíblia vai dizer que Amã, né, por ter uma posição elevada diante do rei, né, ele queria que todos, né, se dobrassem, se prostrassem, reverenciassem a ele. Mas a Bíblia vai dizer que entre esse povo havia um homem chamado Mardoqueu que não se curvava diante de Amã. Porque Mardoqueu, ele só se curvava diante de Deus. Ele era um homem temente ao Senhor. Não era falta de respeito, era porque a honra que ele tinha que oferecer era só a Deus. E por não se curvar diante de Amã, Mardoqueu, ele é ameaçado de morte. E mesmo assim, ele não se prostrou, ele não se curvou. E a Bíblia vai dizer que na primeira oportunidade que Amã teve, né, ele levantou um decreto contra o povo de Deus, contra o povo judeu, ou seja, contra o povo, né, o clã de Mardoqueu, para que viessem a morrer, um decreto de morte. E a Bíblia vai dizer que imediatamente essa notícia chega aos ouvidos de Esté. Esté também fazia parte desse povo. Ela deveria o quê? Se amedrontar, recuar, né? Ela deveria o quê? Fugir. Ou deveria ficar quieta, ou deveria não fazer nada, ou se deprimir no quarto, chorar à noite, rio de lágrimas. Mas a Bíblia vai dizer que quando Esté ouve a notícia de que Amã iria exterminar o seu povo, Esté, ela se posiciona, né? Ela se posiciona diante da situação. Ela não fugiu. Ela não se escondeu, ela não sentou e disse assim, seja o que Deus quiser, deixa acontecer o que Deus quiser que aconteça. Não, ela se posicionou. Porque existem momentos na nossa vida que quando o dia mal chegar, nós precisamos nos posicionar. E sabe o que eu tenho visto? Isso é muito triste. Eu tenho visto pessoas fugindo, assim como Elias, no dia mau. Pessoas retrocedendo, né, quando deveriam prosseguir, quando deveriam ir avante, quando deveriam se posicionar, quando deveriam crer e confiar no Deus que serve, né? E muitas das vezes são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que conhecem, né, a palavra, mas que recuam, assim como Elias. Elias, ele conhecia o Deus que ele servia. Elias, ele sabia o potencial do Deus que ele servia. E mesmo conhecendo, né, ele se escondeu. Ele não se posicionou da maneira certa. Ele preferiu fugir, se esconder. Muitas das vezes isso acontece. Estamos na posição de Elias. O dia mau ele chega, não é para nos destruir. Não é para nos colocar em cavernas, não é para nos afundar, não é para nos paralisar, mas é para que nós venhamos crescer em graça e sabedoria. É para que nós venhamos criar em nós raízes, né? E chegar ao mais profundo possível de Deus. Então, Esté, ela entendeu isso, né? Esté, ela entendeu que aquele dia mau tinha chegado na vida deles, mas que eles só tinham uma alternativa, né? Uma decisão a ser tomada: levar diante de quem poderia fazer o impossível por eles. E o único era Deus. É a única pessoa capaz de reverter aquela situação se chamava Deus. E Esté entendeu isso muito bem. E a Bíblia vai dizer que ela ali fala com Mardoqueu, olha, reúna todo o povo, até os animais tiveram que jejuar. Criança de peito também teve que jejuar. Todos os judeus, sem exceção, tiveram que jejuar por 3 dias, né? E ela disse assim ainda, olha, eu não vou ficar aqui sentada, desfrutando das coisas boas do reino, não. Eu não vou ficar aqui me banhando, comendo do bom e do melhor, enquanto vocês estão lá sofrendo, jejuando, pagando o preço. Não, eu vou também entrar nesse propósito, eu também vou entrar nesse jejum, eu também vou entrar diante de Deus.
E ali Esté, juntamente com as suas criadas, né? Ela entra nesse propósito de 3 dias de jejum, né? Perante o Senhor. E Deus responde a Esté. Deus, ele dá a resposta que Esté, ela queria. Ali os judeus são livrados daquele decreto de morte. E Amã, que tinha preparado a forca para Mardoqueu e o seu povo, ele mesmo com a sua família, Amã, foi enforcado naquela forca. Então, se Esté não tivesse tomado essa posição, talvez o povo judeu teria morrido. Talvez Deus não teria livrado os judeus. Então, muitas das vezes, a gente vai perdendo a batalha, não é porque Deus não pode fazer. Porque a Bíblia diz que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Às vezes é porque a gente não se posiciona diante da situação. A gente, em vez de se posicionar e colocar ali aquele problema, aquela situação diante de Deus, a gente recua, a gente foge, a gente se esconde, a gente deixa acontecer, deixa assim mesmo, a gente se conforma. Mas a palavra do Senhor diz, não vos conformeis. E eu vejo, o que eu mais vejo são pessoas conformadas com a situação. Não se conforme com a situação. Se posicione no dia de hoje. Você tem um Deus que pode fazer muito mais do que você pensa ou pede. Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Com a nossa força, com a nossa estrutura, a gente não vai a lugar nenhum. Mas se a gente se posicionar, sabe? Assim como Esté se posicionou diante de Deus. Se a gente entrar, sabe, ali na profundidade do Senhor, se a gente se lançar diante daquela situação e dizer, olha, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode fazer. Eu não sei por onde ir, mas guia, Senhor, os meus passos, guia, Senhor, os meus pensamentos. Deus, ele vai te dar uma direção, assim como ele deu a Esté, né? E a providência do Senhor vai chegar na sua vida, assim como chegou na vida de Esté. A luta, a provação, a gente sempre fala isso, né? Ela não serve para nos matar, mas ela serve para nos lapidar, nos moldar, nos levar a uma direção totalmente profunda e diferente, gente, da natural. Por isso que a gente tem que olhar com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Porque se a gente for olhar a situação com os olhos naturais, a gente não avança, só retrocede, né? E eu lembro que uma vez, eu não sei nem se minha amiga vai estar assistindo, a gente estava na praia e ali, na parte que a gente estava mergulhando, estava raso. Mas teve uma hora que a onda bateu forte e nos levou mais para fundo. E tinha um barco assim, sabe? Tipo uma canoa do lado, assim. E ali, quando a onda levou, que a gente subiu, que desceu, eu tava mais perto daquele barco ali e eu consegui subir. Mas a minha colega, ela não conseguiu. E aí assim que ela subiu, e ela era bem mais baixa do que eu, que ela desceu, que ela fez assim com os pés, né, para baixo, ela não sentiu a areia, porque já tava um pouco mais acima da altura dela. Tava fundo. E ali ela se desesperou. Ela não sabe nadar, gente. Mas naquele momento, ela conseguiu nadar. Eu não sei de onde ela tirou força, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas imediatamente ela fez força, assim, ela, com os braços, sabe, pra nadar, pra sair daquela situação, e ela conseguiu. Sabe, a pessoa, no momento do desespero, a pessoa aprendeu a nadar. Então, assim, o que eu entendo diante dessa situação? Eu entendo que talvez ela pensou assim, eu posso até morrer, né? Mas eu não vou desistir de lutar. Eu não vou desistir de viver. Eu posso até aqui bater nos meus braços, não chegar ao meu objetivo, que era alcançar aquele barco e subir também. Eu posso até aqui mesmo afundar, mas eu não vou desistir. Eu vou tentar nadar mesmo sem saber, para eu alcançar o meu objetivo, mas eu não vou desistir, mesmo que eu morra. Que
dentro dessa água, né? Eu não vou desistir. Então é assim na nossa vida. Mesmo que a turbulação, né, como se diz, mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que a situação esteja difícil, sabe? Que parece que você não vai dar conta, parece que você não vai conseguir, parece que você não vai chegar lá e parece que não tem jeito. Tenta, se esforça, assim como o Senhor disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te. Ou seja, Deus, ele sabia que iria ser difícil para Josué, mas ele estava dizendo assim, olha Josué, esforça-te. Se tu se esforçar um pouquinho, você vai conseguir, porque eu serei contigo, mas eu preciso que você se esforce. Deus tem muito para fazer na nossa vida. Deus tem muito para operar no nosso meio, na nossa família, mas Ele precisa que eu e você se esforce. Ele precisa que eu e você tome uma posição. Deus, ele poderia agir na vida dos judeus? Poderia. Mas ele precisava que alguém tomasse uma posição. E ali, Esté tomou uma posição. Então, o Senhor, ele pode fazer, mas ele quer que você tome uma posição diante dessa situação. Quando você toma uma posição, assim como Esté tomou, você está dizendo assim para Deus, olha Deus, eu não posso. Eu sei que eu não posso. Eu sou incapaz. Mas o Senhor pode. E é por isso que eu estou te entregando aqui, ó, Senhor. É por isso, Deus, que eu estou colocando nas tuas mãos. É por isso, Senhor, que eu estou me lançando. Porque eu sei que sem ti eu não posso. Mas contigo tudo é possível. E aí você move na hora o coração de Deus, porque você está lançando diante dele. Mas quando você abre mão, quando você não toma nenhuma atitude, espiritualmente falando, quando você não se lança, você está dizendo que você não crê no Deus que você serve. Você está dizendo que não há outra alternativa a não ser fugir. Ou seja, você está dizendo que o seu inimigo, que o seu problema, que a sua dificuldade é maior do que o Deus que você serve. E isso não agrada o coração de Deus. Porque a palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se você não está vendo, mas você está crendo que Deus pode fazer um milagre. Você não está vendo, mas você está acreditando que Deus pode fazer o impossível. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem no dia de hoje. Eu espero que você tenha entendido a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Essa palavra falou muito comigo e eu creio que vai falar com você. Não desista diante da situação, né? Porque o dia mau, ele chega para todo mundo, mas a diferença é de como a gente se comporta e como a gente se posiciona diante do dia mau. Então, que a sua posição no dia de hoje seja a de Esté. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever, deixa seu like, comenta, compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!